Pessoal, boa tarde, tudo bem? Vamos continuar aqui um pouquinho? Eu vou fugir dessa proposta de apresentação. Eu trouxe o resultado de a iniciação científica de 2 estudantes. E eu não vou falar assim muito do que o núcleo fez ao longo desses anos. Vou falar desse último ano, que é o projeto de iniciação científica deles, que tem a ver com a educação ambiental, com a inserção, né? Como que a educação ambiental ela está aparecendo nos projetos pedagógicos dos cursos técnicos em meio ambiente do IFES. São 6 campi que ofertam o curso. E aí, a partir de algumas discussões anteriores, de outros encontros, a gente percebia que o IFES faz muita coisa, os campi têm feito bastante ações, isso não é novidade, né? Muito voltado para a extensão, para as ações externas, e às vezes está faltando um olhar um pouquinho para o interno, para o ensino, apesar da gente ver algumas ações. Mas acho que se a gente balizar, tem muito mais ações de extensão do que de ensino. Aí a ideia da discussão aqui, assim que eu trouxe, né, foi apresentar esse resultado desse trabalho dos alunos. Então eu trouxe ali como proposta, né, como título, entre o discurso e a prática, a educação ambiental nos projetos pedagógicos dos cursos técnicos em meio ambiente do IFES. Então, o IFES tem 6 cursos técnicos em meio ambiente, alguns integrados, a maioria integrada e um, acho que, subsequente. E vamos lá. O NEA Sala Verde, a gente está em Batiba, só para contextualizar, desde 2013 que nós começamos, a partir do Sala Verde, que é uma oferta do Ministério do Meio Ambiente, e a gente veio, né, modificando essa nomenclatura, NEA, hoje CEA, né, Centro de Educação Ambiental, porque é uma proposta do IEMA, mas, enfim, está tudo caminhando no mesmo sentido, né, igual a Mariana, né, NEA-A, no início de 2011 era NEA, o nosso lá, aí a gente mudou, vai mudando, mas a proposta está sempre caminhando no mesmo eixo, né, educação ambiental, sustentabilidade, as práticas integradas, e nós temos um grande desafio dentro do campus, pelo menos eu encontro lá, né, a realidade, conversando com os colegas, é semelhante, nós temos muitos desafios, né, internos. Então, aqui é o que eu tirei do site do IFES, né, Campus Colatina, então tem ali a descrição do curso, Campus Ibatiba, Linhares, Nova Venécia, Santa Teresa, Vitória. Nós pegamos os PPCs que estão no site disponível e convertemos para... transformamos, né, que eles estão em PDF, passamos para doc, para a gente poder fazer o tratamento dos dados, e a gente fez uma leitura, né, da matriz, nós separamos alguns tópicos para ler e para poder fazer a análise documental. E aí o seguinte, dos 6 campos, né, qual deles, como que está a oferta de disciplinas de educação ambiental? Aí alguém poderia me questionar, mas educação ambiental, por lei, ela não pode ter a disciplina, né? Só isso já dá uma tese, né, professora? Né? Mas, enfim, nos cursos de formação específica, é permitida, a própria lei permite trabalhar do caráter metodológico, né, das práticas. Mas, enfim, dos 6 campi, Ibatiba, por exemplo, tem uma disciplina no 3º ano com 63 horas, que é Educação e Ações Ambientais. Colatina, né, tem uma disciplina que chama Fundamentos de Educação Ambiental no 1º ano, com 66 horas. Linhares, Ecologia e Educação Ambiental, no 1º ano com 90 horas. Nova Venécia, Educação Ambiental no 3º ano com 30 horas. Santa Teresa, Ética e Educação Ambiental, no 1º ano com 66 horas. Na matriz do campus Vitória não tem uma disciplina, né? Tem gestão ambiental, né? Mas não é educação ambiental, não cabinha ali dentro daquela ideia. Então a gente vê algumas diferenças, né, de nomenclatura, a série que é ofertada e a carga horária, né? Aqui dá para a gente alinhar ações futuras, né? A ideia de padronizar os cursos, né? Enfim, as resoluções, a gente tem que seguir, a gente até reformulando o nosso PPC lá, e na reformulação não conseguimos avançar muito, né, professora? Casa de ferreiro, espeto de pau, a gente não faz o dever de casa.
Então, olha só, aí chegou lá para a gente revisar o PPC, está faltando não sei o que da resolução de inclusão, está faltando não sei o que da resolução de acessibilidade, está faltando de acordo com a resolução de estágio. Mas ninguém cobrou da educação ambiental, da sustentabilidade no PPC, né? Mas, enfim. Então, olha só, como que nós fizemos, os alunos fizeram, né? Nós pegamos o PPC, transformamos em DOC, em documento de texto, foi feito um tratamento dos dados no IRAMUTEC, então é uma análise lexicográfica, quantificando os termos, né? Nós escolhemos alguns termos: educação ambiental, sustentabilidade, só educação, né? E aí eu separei e fiz um recorte. O programa dá aqueles dois principais resultados: a nuvem de palavras e o denograma. Eu trouxe as nuvens de palavra para apresentar para vocês aqui, como resultado desse tratamento desses dados. Então, no campus de Ibatiba, por exemplo, aparece educação ambiental isolado 34 vezes, e educação ambiental, a gente coloca uma underline, né? Educação underline ambiental, então ele entende como um termo só, então ele separa, né? Aparece apenas 6 vezes o termo educação ambiental dentro do PPC, aí eu consigo saber onde que ele está aparecendo. A gente cria aquelas codificações ali, né? Então, por exemplo, aparece 3 vezes na ementa da disciplina Educação e Ações Ambientais, aparece 1 vez nos objetivos específicos. Aí nós analisamos, né, os objetivos do curso, perfil do egresso e as emendas. Aí eu estratifiquei, senão ia ficar também muita coisa. E aparece lá no perfil do egresso a questão da educação ambiental. Então, por exemplo, legislação e políticas ambientais, gestão e educação ambiental. Então, é aquela forma que o software apresenta para a gente onde que aparece a educação ambiental dentro do PPC. E aí gera uma nuvem de palavras, como é o termo que aparece mais vezes, está centralizado ali no maior, né, no centro da nuvem de palavras. Aí a gente consegue explorar, né, os outros termos que aparecem e dialogam com a questão ambiental. Então, essa é a realidade do campus Ibatiba. Campus Colatina, aí segue a tendência, né? Ambiental aparece 31 vezes, educação ambiental 5, e onde que aparece lá dentro do PPC, na disciplina, por exemplo, de legislação ambiental, né? Aparece lá. Lei das Águas, de Conservação, né? Código de Mineração, Política Nacional de Educação Ambiental. Aparece na ementa Educação Ambiental, né? O histórico da educação ambiental no Brasil, políticas de educação ambiental, concepções metodológicas. Então, esses segmentos de textos, o software ele cria a partir do texto, né, original. E também aqui na palavra que mais aparece, ambiental, aí seguindo, né, em segundo plano, ambiente, meio, né, conceito. Campos lineares. Ambiental aparece 23 vezes, educação ambiental aparece 3, ela aparece ali na disciplina, aparece no perfil do egresso, né? Na identificação e monitoramento, como o aluno vai trabalhar, né, a questão da educação ambiental. No monitoramento, avaliação de impactos ambientais, bem como ações de educação ambiental. Então, reflete um pouco assim o que o curso está se pretendendo, como o aluno, qual habilidade ele vai sair, né, no final. Então, ele vai ter a habilidade de desenvolver ações de educação ambiental. Aparece também ali, de novo, né, uma outra vez, no outro segmento, no perfil do egresso, e nos objetivos específicos, né? Então, colaborando na elaboração de laudos, relatórios e estudos ambientais, instituições públicas e privadas, na organização de programas de educação ambiental. Então, a ideia é que a gente, né, pelo menos aí Ibatiba, ao longo do curso, o aluno consiga, né, produzir informações, levantar dados, e com essas informações, né, com esse diagnóstico, elaborar um programa, elaborar um projeto, né, que ele possa trabalhar em diferentes segmentos. Nova Venécia, aparece 20 vezes ambiental, educação ambiental 5 vezes, e onde que está aparecendo? Então, ali aparece na ementa da disciplina ética e educação ambiental. E no perfil do egresso. Então, ó, organização de programas de educação ambiental. Então, há uma correlação, né, entre o perfil do egresso, entre os campos. Então, a gente pode aprofundar nessas análises, né, e ver o que há de comum, como que a gente pode criar um curso, é claro, considerando a sua vocação regional,
mas com um curso que tem um diálogo mais uniforme dentro do Instituto. Santa Teresa, Educação Ambiental, aparece 5 vezes na disciplina Ética e Educação Ambiental e também no perfil do egresso. Eu acho que eu copiei eu mesmo. Não, está diferente isso, Santa Teresa ali. E Vitória, apesar de não ter a disciplina, né, uma disciplina que trabalha, né, especificamente educação ambiental, aparece no PPC, né, 5 vezes educação ambiental. Ambiental aparece 37 vezes. Então, aparece no perfil do egresso, né? Lá, a disciplina tem um outro nome, eu esqueci o nome dela, é PROBIE. É Problemas Brasileiros Ambientais, alguma coisa assim. Esqueci agora. Aparece na ementa ali deve ser EDF, esqueci a sigla. Mas, enfim, aparece no perfil do egresso. Então, a educação ambiental aparece algumas vezes no PPC do Campus Vitória. Não há uma disciplina, né? Então, não sei como que está pensado para frente aí, quais são os nossos desafios e perspectivas. Aí o que eu trouxe aqui. Né? Quais são os nossos desafios enquanto núcleos, enquanto servidores, né? Que estamos no campus, às vezes sozinhos, né? E que temos aí, né? Eu vejo vários desafios. Adequar o PPC, trazer para a realidade, integrar os professores, né, nas ações. A gente tenta, mas fica muito na tentativa. E quais são as nossas perspectivas? Nós estamos aí, hoje de manhã foi interessante aqui as falas da manhã, né, a nova gestão, nós temos aí uma perspectiva muito boa. Mas a gente não pode, acho que assim, uma certa estrutura, a gente fica muito engessado e a gente para na burocracia. Então, os núcleos, né, a gente tem que sair do papel, não é só núcleo para carga horária. A gente vê não sei nem se tem esse termo, mas é nuclearização, né? Núcleo disso, núcleo daquilo outro, tal. Aí eu preciso de carga horária, né, para colocar no meu pitch, e aí fica nisso. Aí no dia a dia a gente não consegue nem reunir, porque é uma comissão aqui, é uma outra comissão lá e tal. Então isso é um desafio. Nós temos muitas ações que são feitas, né, que são desenvolvidas, e nós temos que trazer isso para dentro. Colocar mais no ensino, colocar como uma atividade realmente interdisciplinar, integrada. O Instituto faz, os professores fazem, os alunos fazem, é uma realidade. Mas nós precisamos e podemos fazer de uma maneira mais sólida, né, um olhar interno. Eu falo porque em Ibatiba a gente escuta assim, por que vocês gastam tanta água lavando a calçada, a rampa, né? Por que vocês não fazem isso, vocês não fazem aquilo, né? É a fala do início, casa de ferreiro, espeto de pau. A gente, às vezes, faz para fora e não faz para dentro. Então, o que eu quis trazer aqui hoje é um pouco do que eu vivencio, né? Desses desafios, do meu olhar, né? Do campus que eu estou, conheço outros campos, né? Algumas realidades, e como que nós podemos pensar enquanto proposta, né? Estruturante da educação ambiental, que vai perpassar por todos os eixos, para trazer uma proposta nova, né, para aí 2026, 2027, fazer uma sucessão. Falou que mais cedo. O projeto não é do Arnaldo. O projeto é do campus. Quem é centro de educação ambiental é o campus Ibatiba. Aí, se o Arnaldo sair de lá por alguma razão qualquer, hoje para. E nos outros campi é algo parecido. Então, não pode ser um projeto pessoal, tem que ser um projeto institucional. E, apesar de termos apoio institucional, precisa estar mais consolidado, né? Nós precisamos conseguir estimular, né, incentivar, motivar mais as pessoas, que não seja apenas por carga horária. Só a carga horária não está sendo suficiente, não. E aí a gente para na carga horária, né? E aí
acabou, a gente não faz mais nada. Então, pessoal, a minha proposta de contribuição aqui foi essa, né? Falar um pouquinho dos nossos desafios internos enquanto instituição, porque nós fazemos muita coisa. Obrigado.